Daniel, capítulo de número 1, eu quero ler com vocês dos versículos de 1 a 7. Daniel, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Eu quero que você acompanhe esta leitura, que é muito preciosa, é ela que nós vamos usar como base para aquilo que vamos estar compartilhando hoje. Começando, no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs os outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Esses foram os nomes que foram substituídos e trocados em Jerusalém. Na Babilônia. Ok? Queridos, o tema da nossa palavra de hoje é, libera para a gente aí. Acrescente o nome. Aí você me pergunta, pastor, o que esse tema tem a ver com o texto que nós lemos? Você vai entender já já. Caminhe comigo aqui para que você pegue um pouco disso. Queridos, eu quero falar com vocês um pouco hoje sobre um assunto que eu considero de suma importância para a nossa vida. Eu quero falar hoje sobre a importância da gratidão em nossas vidas. Poder ouvir um amém? Por que isso é muito importante? Porque senão nós podemos continuar caminhando, vivendo, só olhando para o presente e para o futuro, e podemos nos esquecer daquilo que está ficando para trás. Então eu quero falar com você a respeito disso. E você poderia me perguntar, pastor, por que você quer falar a respeito disso? Porque parece que muitos de nós acabamos sofrendo de uma doença chamada amnésia. O que é amnésia? Amnésia é a perda total ou parcial da memória, da capacidade de lembrar de experiências ou acontecimentos anteriores. Então é um assunto muito importante, porque às vezes, você lembra aquele ditado que dizia, quem bate, quem apanha lembra. Então, a gente fica às vezes refletindo, eu preciso apanhar para lembrar? Não é preciso isso. Queridos, por que eu quero falar isso com você? Antes de entrar diretamente nesse assunto, eu quero te falar algumas causas da amnésia física. O que pode causar uma amnésia física? A primeira é a concussão. O que é isso? É a lesão cerebral causada por uma pancada na cabeça ou uma agitação violenta da cabeça e do corpo. Isso pode causar uma amnésia, a concussão, essa lesão cerebral. Segunda coisa que pode causar amnésia física é a embriaguez, é o transtorno de comportamento ou de função mental durante ou após o consumo de álcool. Terceira causa, abuso de substâncias. O uso excessivo de drogas psicoativas, como álcool, como medicamento para dor ou drogas ilegais. Quarta causa, a epilepsia, uma doença em que há perturbação da atividade das células nervosas no cérebro, causando as convulsões. E a quinta causa é o derrame cerebral,
que é os danos ao cérebro devido à interrupção do fornecimento de sangue. Essas são causas para a anemia física. Perdão, anemia não. Sei de onde ela veio. Acho que eu estou vendo gente de amarelo aqui, só pode, né? Brincadeira. A amnésia física, obrigado. A amnésia, mas eu falei só para saber se vocês estavam atentos mesmo. Brincadeira. Mas preste atenção. Apesar da medicina, ela nos dá estas causas para essa amnésia física, eu não quero falar sobre elas. Eu só usei isso para enriquecer um pouco daquilo que vamos estar falando. Eu não quero falar sobre isso, eu estou me referindo a um outro tipo de amnésia, que seria a amnésia que eu chamo amnésia espiritual, que pode levar alguém a se tornar uma pessoa ingrata. A amnésia espiritual que pode tornar uma pessoa ingrata, por ter alcançado, mas age como se nada tivesse alcançado. Preste atenção nisso aqui. Gratidão é a qualidade de reconhecer e valorizar as dádivas recebidas. A ingratidão é a amnésia que nos faz esquecer e prosseguir como se tivéssemos alcançado tudo sozinho. Vou repetir. Enquanto que a gratidão é a qualidade de reconhecer e valorizar as dádivas recebidas, a ingratidão é a amnésia que nos faz esquecer e prosseguir como se tivéssemos alcançado tudo sozinho. Queridos, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, está escrito: não é bom que o homem esteja só. Se você for pegar o contexto, você vai ver que Deus estava se referindo à mulher que ele iria formar de uma de suas costelas para unir a ele e abençoar em matrimônio. Mas pegue o princípio: não é bom que o homem esteja só. Coloque um ponto aí. Você poderia perguntar: Deus, por que não é bom que o homem esteja só? Porque eu não criei o homem, o ser humano, para ser uma ilha, para viver isolado, para viver distante de tudo e de todos, como se não precisasse de ninguém. Porque às vezes quem tem dinheiro diz: eu não preciso de você. Precisa. Você vai comprar farinha, açúcar lá no meu comércio. Eu vou ficar com o teu dinheiro, mas tu vai levar o meu produto. Você precisa de mim. Entende? É muito sério isso. É algo muito sério. Porque Deus, Ele nos criou para vivermos de fato em comunidade, de precisar uns dos outros, de ser bênção uns para a vida dos outros. Amém, queridos? Então eu quero pegar e usar um texto bíblico aqui, pegando isso do início, para de trazer um exemplo que nos dará mais clareza a respeito deste assunto. Queridos, de acordo com o texto inicial que nós lemos, Nabucodonosor, ele invade Israel, e porque o próprio Deus, a Bíblia diz que Deus entregou o rei e o povo nas mãos do rei Nabucodonosor, para que eles levassem cativo para a Babilônia. Mas por que Deus permitiu? Por consequência do pecado. Por consequência do pecado. O povo pecou, apesar de ter sido muito exortado pelo Senhor, por intermédio de seus servos, os profetas, mas mesmo assim, eles não pararam de cometer o erro, de praticar. E na medida em que cada profeta falava, parecia que era só uma mentira, parecia que não ia dar em nada. E eles continuam vivendo a vida que eles estavam vivendo, até que chegou um dia em que se concretizou, em que se cumpriu a palavra do Senhor. E eles são levados cativos para a Babilônia, e entre esses cativos está Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles são levados. Agora, o que é muito interessante, que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, é que pelo fato deles fazerem parte da linhagem real, da nobreza, eles têm o privilégio de ter sido escolhidos para compor
o corpo dos sábios que estariam diante do rei. Seriam os conselheiros do rei. Pare para você pensar nisso. E eles eram jovens, como diz o texto, cheios de qualidades. Eram jovens sem defeito físico, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados em conhecimento e competentes. Então eles tinham todas essas virtudes. Foi um privilégio que eles alcançaram por terem sido filho da nobreza, da realeza. Então eles são educados, são preparados para assumirem uma posição elevada. E eles mesmo sendo escravos, eles são escolhidos. Para você pensar nessa loucura. O escravo é escolhido para estar diante do rei e para ser um dos conselheiros do rei. Isso é muito tremendo, porque Deus é capaz de fazer isso, amém? Mas você há de concordar comigo que todo privilégio carrega consigo um peso de responsabilidade, sim ou não? Todo privilégio deve carregar consigo um peso de responsabilidade. Por que, pastor, deve carregar? Ouça, porque privilégio sem responsabilidade é igual a catástrofe. Privilégio sem responsabilidade é igual a catástrofe. Precisa ter um equilíbrio. Privilégios e responsabilidades. Então o privilégio que esses 4 jovens obtiveram de terem sido escolhidos por serem da nobreza, da realeza, para compor esse corpo de conselheiros do rei, era acompanhado de responsabilidades. Você vai entender a respeito do que eu estou falando. Eu quero ler com você Daniel capítulo 2, versículos de 1 a 4. No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei que tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: o rei vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Não sei lhe dizer porquê, mas Daniel, Ananias, Misael e Azarias não estavam neste momento aqui. Mesmo fazendo parte deste corpo, eles não estão presentes neste momento. Tá, todos os outros comparecem diante do rei. O rei diz: olha, eu tive um sonho, e por causa desse sonho meu espírito ficou perturbado. E como vocês são os meus sábios, os meus conselheiros, eu quero que vocês me revelem o meu sonho. Mas preste atenção na loucura. O rei não está dizendo somente: eu quero que vocês interpretem o meu sonho. O rei está dizendo: eu sonhei e eu não sei com o que eu sonhei. E eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e ainda me digam a interpretação desse sonho. Aí o negócio ficou feio. Aí eles estão lá: ó rei, vive eternamente, vida longa para o Senhor. Faça o seguinte, nos diga o sonho que nós lhe daremos a interpretação. Pronto, fica tudo fácil. Enquanto eles estavam falando isso, o rei pensava que eles estavam enrolando ele. O rei começou a se enfurecer e disse: olha, vocês estão querendo ganhar tempo. Eu quero que vocês me contem o sonho e seu significado. E aí, se você for ler o contexto, você vai perceber que o desespero começou a chegar. Eles começaram a se desesperar. Por quê? Porque se eles revelassem o sonho e sua interpretação, eles seriam, agraciados com muitas dádivas do rei. Mas se eles não soubessem, aí a coisa fica feia. Porque todo privilégio é acompanhado de responsabilidade. Aqui está o peso da responsabilidade de ser um conselheiro do rei. Vocês têm que descobrir o que eu sonhei e me dar a interpretação, porque isso é responsabilidade de vocês. Vocês têm o privilégio de estar ao meu lado, mas vocês têm a responsabilidade de me ajudar naquilo que eu preciso. E neste momento eles não sabem o que fazer.
E aí o rei imagina que eles estão o enrolando. Olha a decisão que o rei toma. Daniel capítulo 2, versículos 2 e 13. 12 e 13, perdão. Daniel 2, 12 e 13. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros, para quê? Para que fossem mortos também. Por quê? Porque eles faziam parte do grupo. Não estavam naquele momento, mas agora eles são chamados, eles vão ser mortos por causa dessa situação que eles estão vivendo. Então me ouça, eles estavam todos aqui debaixo de uma sentença de morte, salvo se alguém falasse para o rei o sonho e desse a sua interpretação. Aí eles seriam totalmente livres e iriam continuar exercendo a sua função livremente. Então, queridos, o que nós percebemos aqui esta é a situação, é o quadro no qual eles se encontram. Aí, dando sequência, olha o que acontece aqui. Daniel capítulo 2, versículo 24. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates dos sábios da Babilônia, introduzo-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Amém? Eu vou ler mais um versículo aqui só para casar com esse, capítulo 2, versículo 16. Estou voltando aqui um pouquinho. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Agora, caminhe comigo nisso aqui para você entender uma coisa. Veja agora Daniel com um grande desafio, com uma grande responsabilidade, porque ele está chamando para si essa responsabilidade. Rei, eu vou te dar a revelação. Me dá um tempo, determina um tempo que eu vou chegar contigo, vou dar a revelação deste teu sonho. Então ele está diante de uma situação aqui, porque eram todos para morrer, mas ele está tomando a frente e aceitando esse desafio, pois ele está se comprometendo em revelar o sonho e dar para o rei a sua interpretação. Está muito claro até aqui para todos? Agora, pare para você pensar comigo, por que o tema é acrescente o nome? O tema dessa palavra é acrescente o nome, guarde isso aqui que eu vou lhe dizer. Porque este tema, porque Daniel não travou esta batalha sozinho. Ele não estava sozinho, apesar de ele ter chamado para si essa responsabilidade. Você vai ver que eu vou já lhe mostrar aqui que Daniel não entrou nessa guerra sozinho. É por isso o tema da palavra, acrescente o nome, ok? Por isso este tema. Agora, antes de eu entrar mais um pouco aqui, deixa eu começar a fazer umas perguntas aqui. Quem foi que gerou você? Alguma vez você já chegou com a sua mãe ou com o seu pai e dizer obrigado porque o Senhor me trouxe este mundo? Pastor, era obrigação deles. Qual é a missão da mulher? Ser mãe. Nada mais do que obrigação. Essa é uma das razões porque existe muita ingratidão no mundo. É porque a gente acha, não, fulano não está fazendo mais do que a sua obrigação. Dificilmente a gente vai chegar com um gari na rua, que varreu ali o caminho por onde nós íamos passar e dizer, poxa, obrigado por você ter varrido. Que agradecer nada, pastor, era obrigação dele, ele ganha para isso. E aí a ingratidão vai só se avolumando dentro da gente. Entende? Ela vai só tomando forma dentro da gente. Porque a gente não tem humildade para reconhecer que alguém foi canal de bênção para de alguma forma nos abençoar. Quem passou noites em claro cuidando de você? Quem vestiu você? Quem tem orado pela sua vida? Quem tem se colocado na brecha em seu favor? Eu não vou falar tudo aqui,
mas permita que o Espírito Santo fale com você coisas que não vão sair da minha boca. Amém? Eu quero que você reflita comigo, porque eu estou trazendo aqui algumas perguntas para que você possa refletir comigo. Quando eu digo que Daniel, ele venceu, ele chega, vou ler, ele chega com o rei e dá para ele o sonho e a sua interpretação. Sim, rei, Deus mostrou para mim. Mas aí ele vai falar nomes, ele vai acrescentar como foi para ele ter alcançado aquilo. Então, queridos, quando nós paramos para refletir sobre isso, quem ganhou você para Jesus? Ninguém, pastor, eu vim sozinho para a igreja. Alguém orou por você. Pastor, eu não sei de ninguém que orou por mim, eu sei de pelo menos um que orou por você. Quem foi, pastor? O Senhor não, Jesus Cristo. Pastor, quando que ele orou? João capítulo 17. Você sabe o que você vai ver lá? Você vai ver Jesus dizendo: Pai, eu não rogo somente por estes, mas eu rogo também por aqueles que hão de crer em mim, por intermédio da tua palavra. Você sabe o que Jesus estava dizendo? Pai, eu estou orando já por aqueles que um dia, ainda nem existem, mas um dia, eles vão ouvir o Evangelho. Porque a fé, ela vem pelo, eles vão ouvir o Evangelho e vão crer na tua palavra. Então eu quero te dizer, nós somos resposta de oração. Nós somos resposta do investimento de alguém. Então nós não podemos ser tão ingratos. Amém, queridos? Nós não devemos, poder até a gente pode, mas não deve, né? A gente não deve ser tão ingrato, não deve. Quem tem ajudado, quem tem apoiado, quem tem lutado junto com você. Queridos, eu me lembro como novo convertido. Lá no Pará não tinha transporte. Eu atravessava a cidade a pé para ir pedir ajuda de pessoas que eram mais espirituais do que eu, lá no outro bairro. Chegava lá: Elcio, o que foi? Eu estou igual o crente 6 horas. Como é o crente 6 horas? 6 horas por mim. 6 horas por mim. Pedindo oração para tudo quanto é lado. O negócio está feio, meu irmão, ora por mim. Sabe, eu sei, queridos, eu posso listar o nome de meu Deus do céu, de muita gente, muita gente. Olhe comigo aqui o que diz a palavra. Daniel, ele nos mostra, nos dá uma chave aqui, que eu chamo de chave. Olha o que está em Daniel capítulo 2, versículo 30. Daniel 2, 30, está escrito assim. Ele diz para o rei isso aqui, ele diz: e a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Por que eu digo que isso aqui é uma chave, queridos? Preste atenção no que eu vou lhe dizer aqui. Daniel está dizendo: rei, o mistério foi revelado para mim, mas eu quero já de antemão lhe dizer, ele não foi revelado para mim porque eu sou o cara. Ele diz, olha o que ele diz: e a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para. Quando você vê esse para, fala de propósito. Se você entender que naquilo que Deus está falando, está fazendo, tem um propósito, isso vai manter você e eu com o pé no chão. Porque às vezes, diante de uma revelação, Deus não revelou para nenhum outro sábio, revelou para mim. Aleluia. Quando você entende que tem um propósito, você vai continuar com o pé no chão. Você sabe por quê? Porque assim como Deus revelou para o Daniel,
Ele pode revelar para o Ananias, para o Misael, para o Azarias, amém? Ele pode fazer isso, mas se a pessoa não entender que é o propósito, ela vai se sentir que é o dono da cocada preta, vai sentir que é o cara e não é. Há um propósito envolvido, sim ou não? Ele diz: ei, foi revelado para mim, não é porque eu sou melhor do que qualquer outro vivente, não, foi revelado para propósito, foi revelado com um propósito. E a gente precisa entender isso. Então por isso que eu digo que é uma chave, porque ele entende que a coisa, sabe, não foi por causa dele, foi apesar dele. Não foi por causa dele, eu vou repetir, foi apesar dele. Então, queridos, quando nós entendemos isso, que há um propósito envolvido, nós conseguimos nos manter com os pés no chão. Posso ouvir um amém? Então, diante disso, pega essa frase aí, por favor. 1, 2, 3. Não te esqueças de acrescentar em tuas vitórias o nome daqueles que estiveram contigo em tuas batalhas. Vou repetir para não esquecer. Não te esqueças de acrescentar em tuas vitórias o nome daqueles que estiveram contigo em tuas batalhas. Amém? Quantas batalhas travadas, quantas guerras vencidas, quantas vezes muitos de nós caímos, mas tinha alguém para pegar pela nossa mão e nos levantar. Eu estou de pé, aleluia, mas quem me ajudou a levantar está ali. O nome de quem Daniel acrescentou em suas vitórias? Vamos lá. Primeiro, foi o nome do seu Deus. Primeiro nome que ele acrescenta nas suas vitórias. Daniel capítulo de número 2, versículos de 19 a 22. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus dos céus. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, e Ele quem muda o tempo e as estações, move reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel, ele começa por uma ordem de prioridade. Daniel, quem está na tua lista aí das tuas vitórias, das guerras que tu travaste e venceste, na cabeça da minha lista está o meu Deus. Se tem alguém que é digno de honra, que é digno de glória, que é digno de exaltação, que é digno de louvor, que é digno de adoração, é o Deus a quem eu sirvo. E ele pega e coloca Deus aqui em primeiro lugar. Ele coloca Deus na cabeça da fila aqui, queridos. E nós precisamos ter esse coração de Daniel. Olha o que está escrito, 3 questionamentos que Paulo faz para os irmãos da igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Que é que faz vocês superiores a qualquer outra pessoa? Que é que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? E se tudo quanto vocês têm vem de Deus, por que proceder como se fossem tão grandes e como se tivessem realizado algo por si mesmos? Na outra versão ele diz, Nara, quem é que te faz sobressair? O que que tu tens que tu não recebeste? E se tu recebeste, por que te glorias como se não tivesses recebido? Meu Deus, acho que na versão a mensagem diz, por que estás tão aparecido? Seu metido, né? Meu Deus.
Deuteronômio capítulo 8, versículos 17 e 18. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Antes de você bater no peito e levantar os olhos e olhar para si mesmo, te lembra do Senhor teu Deus. Você sabe por que Deus fez Nabucodonosor ir comer capim no campo durante 7 anos? Você sabe por que Deus permitiu que pelos criassem dele como animal, suas unhas crescessem, e ele passasse literalmente a morar no campo, apesar dele ter sido avisado por Daniel? Deus usou Daniel para dizer: olha, rei, eu vou te dar um conselho, coloca termo nos teus pecados. Coloca termo nos teus pecados. Sabe o que está escrito? Passaram-se 12 meses, no nosso calendário 1 ano. Passaram-se 12 meses, e um dia o rei está lá no palácio dele, passeando. Aí ele começa a olhar para todo o palácio dele e ele diz: porventura, não foi eu que edifiquei tudo isto para a minha glória? Naquele momento está escrito que veio uma voz do céu que lhe disse: ó rei Nabucodonosor, o teu reino é passado de ti, tu irás para o campo, comer capim como os animais, vai crescer pelo sobre ti, vai crescer unhas, o orvalho do céu vai te molhar o corpo, 7 tempos passarão sobre ti, até que aprendas que o reino dos homens pertence ao Altíssimo, e Ele o dá a quem Ele quer. Com todo respeito, olhe para o seu irmão e diga: pelo amor de Deus, não escolha isso. Salmos 103, versículo de 1 a 5. Por favor, se de alguma forma isso fala com você, não fique calado enquanto eu estiver lendo. Salmo 103, de 1 a 5. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bem a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Quem eu era, meu Senhor e Rei, para merecer o teu olhar? Como pôde assim na cruz morrer em meu lugar? Era um vaso sem valor, eu sei, mas o teu amor me alcançou, e em gratidão te dou todo o meu ser. O sangue que foi derramado, Cordeiro Santo imolado, me trouxe o perdão e a graça, meu resgate consumado, e agora eu pertenço a Ele, viverei eternamente, ao lado do meu Rei Senhor, Salvador. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então o nome de quem Daniel acrescentou em suas vitórias? O nome do seu Deus, amém? Quem mais ele acrescentou em suas vitórias? O nome de seus amigos, de seus irmãos no Senhor. Daniel capítulo 2, versículo 17 e 18. Olha o que está escrito:
Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Aí a pergunta é: por que ele fez saber? Propósito: para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Queridos, Daniel vai: rei, eu vou te revelar o sonho. Ele chega em casa: Ananias, Misael e Azarias, me ajudem. Quem está entendendo aí? Ele não estava guerreando sozinho. Pode deixar, rei, que me dá um prazo aí, eu apareço aqui dessa data aí. Ananias, Misael e Azarias, o negócio está feio, meu filho. Deus tem que revelar, senão a gente vai morrer. Estamos juntos. Eles se unem a Daniel. Aí olha o que o texto nos fala, a sequência aqui. Se você for perguntar: Daniel, a sua gratidão, em primeiro lugar, acima de tudo, a Deus. Mas o que você reconhece como resultado de tudo isso? Daniel capítulo 2, versículo 23. Olha o que ele fala para Deus, preste atenção. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que? Opa! Tinha alguém junto com ele. Agora me fizeste saber o que? Eu, Ananias, Misael e Azarias te pedimos. Ele não estava só. Porque nos fizeste saber este caso do rei. Querido, se eu fosse tirar tempo para agradecer, desde o dia 13 de janeiro de 2013, que nós colocamos os nossos pés aqui neste estado, sem exagero, se eu fosse tirar tempo agora para agradecer, duas coisas poderiam acontecer. Uma, esse culto ia ter que se estender. Outra, eu poderia pecar em não mencionar algum nome aqui, porque muitas e muitas pessoas nos abençoaram tanto. Você sabe, pessoas de outros ministérios, de outras igrejas chegando com a gente e dizendo: olha, pastor, nós estamos aqui para lavar os pés de vocês. Para aquilo que vocês precisarem, só dá um toque para a gente, que nós estamos prontos para lavar os pés de vocês. Deus nos deu uma palavra lá no Pará: não haverá portas fechadas para vocês. Mas nós percebemos ao longo desse tempo que Deus tem aberto portas por intermédio de pessoas. E nós queremos reconhecer tantas pessoas que ao longo desse tempo têm batalhado conosco essas guerras. Lucas capítulo 22, versículo 28. Olha o que Jesus diz, gente: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas. Você sabe o que Jesus está falando? Já passei por uns momentos de aperto, mas vocês estavam lutando junto comigo. Vocês não me deixaram sozinho. Gente, olha aqui para mim, é Jesus. Não é o Elso. É Jesus que assumiu a forma humana. Ele está dizendo: vocês estiveram sempre comigo nas minhas tentações. E o que é tentação? A definição: experimento, tentativa, teste, prova, tentação da fidelidade do homem, integridade, virtude, constância, sedução ao pecado. Tentação, seja originada pelos desejos ou pelas circunstâncias externas. Tentação interna ao pecado, da tentação pela qual o diabo procurou desviar Jesus, o Messias, da sua missão divina. Então o que Jesus está dizendo: olha, vocês sempre estiveram comigo, e eu quero reconhecer isso. Jesus disse para os seus discípulos: olha, fiquem comigo e vigiem, porque a minha alma está angustiada até a morte. Meu Deus, então se Jesus é capaz de reconhecer isso, quem sou eu para não reconhecer isso? Por isso eu repito de novo: não te esqueças de acrescentar em tuas vitórias o nome daqueles que estiveram contigo em tuas batalhas. Amém?
Pastor, por que eu devo fazer isso? Porque não está esse texto aí, porque em Provérbios capítulo 30, versículo 15 está escrito: a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. No dia que você ver uma sanguessuga no hospital para doar sangue, desconfie. Porque sanguessuga não doa sangue, ela suga. Você está querendo dizer o que, pastor? Se eu não tiver um coração grato, eu vou sempre estar sugando, me dá. Eu nunca vou querer dar, porque parece que é sempre insuficiente o que eu tenho. Então eu vou continuar sugando. Quanto mais pessoas tiverem, eu vou continuar sugando. Estou chegando ao final. Eu tenho certeza que eu estou diante de um povo, diante de uma igreja que não sofre da amnésia espiritual chamada ingratidão. Perdão, eu vou falar de novo, eu estou concluindo essa palavra. Eu tenho certeza que eu não estou diante de um povo, diante de uma igreja que sofre da amnésia espiritual chamada ingratidão. Amém? Então por isso eu vou pedir que você fique de pé então. Fique de pé, por favor. Aleluia. Quem tem algum motivo para agradecer aí? Aleluia. Eu vou pedir que você feche os seus olhos, por favor. Eu quero que você reflita nisso aqui. Bem rápido. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos. Comece a lembrar dos motivos e razões que você tem para agradecer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Obrigado, Senhor. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Seu louvo, tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Por isso eu o louvarei em todo tempo. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção.
Eu vou pedir que você faça junto comigo uma coisa aqui. A gente vai fazer hoje à noite uma coisa que nós aqui pessoalmente nunca fizemos, que eu lembro. Você vai sair do seu lugar, assim como eu, e você vai procurar pessoas aqui dentro, que você sabe que de alguma forma tem abençoado a sua vida, com conselho, com palavras, seja financeiro, seja de qualquer forma, mas que alguém de alguma maneira tem sido bênção para você, e que talvez você, meu Deus, eu preciso agradecer, meu Deus, eu preciso, mas nunca fez isso. Eu vou pedir que você faça isso agora. Tem alguém que tem algum motivo para agradecer alguém aqui? Se tiver aqui, eu vou pedir, saia do seu lugar agora. Saia do seu lugar agora. Se tiver alguém, saia do seu lugar. Sabe, agradeça, agradeça, agradeça. Faça isso agora. Se tiver alguém, faça isso agora.